Abençoado, eu sou Ferreira Guimarães, a voz do invisível social e eclesiástico. E mais uma reflexão teológica cristã social, trazendo as verdades da Bíblia para o nosso momento, para os nossos dias. Mas antes eu quero te convidar, te pedir para dar uma toquezinha aí na nossa inscrição, para poder nos abençoar diante das redes sociais e trazer recursos para a nossa missão entre os menos favorecidos. Amém? Deus abençoe você. E a reflexão teológica cristã social de hoje está no livro da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1 aos Romanos, no versículo 19 em diante. Porquanto o que de Deus se pode conhecer e manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, até se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Palavra do Senhor. Então hoje nós vamos falar de razão, de raciocínio, na nossa reflexão e o pensamento humano. Nada melhor do que falar desse pensamento através da filosofia, essa ciência que nos faz pensar. A filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Essa palavra vem do grego, o termo filosofias, significa amigo, amor ao conhecimento. Ela teve início na Antiguidade, na Grécia Antiga. Antes disso, o pensamento, a existência humana e os problemas do mundo era explicado apenas através de mitologia, na história de deuses, né? E até mesmo nos fenômenos da natureza. Podemos identificar ilustres filósofos pré-socráticos, né? O próprio Sócrates, Platão, Aristóteles, outros da filosofia antiga, da filosofia medieval, da filosofia moderna, enfim, vários renomados pensadores. Agora, o termo filosofia mesmo e até mesmo matemática foram criados pelo filósofo e matemático pré-socrático, bastante conhecido aí, pessoal que faz vestibular, e se eu não decorasse, né, o teorema de Pitágoras, de Samos, não passava no vestibular. E até hoje ele está gravado aqui na minha mente, né, que o quadrado da hipotenusa no triângulo retângulo é igual à soma do quadrado dos catetos. Dá para tirar uma notazinha boa do vestibular ainda. Segundo Pitágoras, o filósofo não é o dono da verdade e nem detém todo o conhecimento do mundo. Ele é apenas uma pessoa que é amiga do saber. Concordo em gênero, número e grau. Pitágoras. A verdade absoluta é Jesus. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Amém? Enfim, com a filosofia surgem diversos questionamentos que antes não possuíam uma explicação racional. O pensamento místico foi dando lugar ao pensamento racional, crítico. Karl Popper, um teólogo psiquiatra e filósofo contemporâneo, diz que a filosofia busca tornar a existência transparente a ela mesma, e é a respeito dessa existência que nós vamos estar fazendo uma reflexão. Com certeza, entre os principais temas abordados pela filosofia está a existência humana. Por que existimos? De tão
obstante, esse campo do conhecimento tornou-se uma disciplina obrigatória no currículo escolar, né? Bem como foram criadas diversas faculdades de filosofia. Seria bom se você puder estudar. Existe a filosofia cristã, nada contra. Gostaria até de me aprofundar. Existe uma frase muito conhecida, também de outro matemático filósofo: penso, logo existo. Esta frase é do filósofo René Descartes, que também elaborou a obra em 1637, O Discurso dos Métodos. Isso. Descartes é considerado o pai da filosofia moderna, mas com todo o respeito, Descartes. Sinceramente, como teólogo, entendo que o seu postulado está um pouquinho aquém da real razão do existir humano. Esse existir humano que nós vamos fazer essa reflexão filosófica no vídeo de hoje. Por que Deus me criou? Por que Deus criou você? Só pelo fato de existir, de pensar? Só por o fato, conforme Descartes, de ser racional, de ter razões, aí já está a razão na minha existência? Acredito que não. Na época do surgimento dos filósofos, nos diversos povos, assírio, babilônico, egípcio, bárbaro, grego, romano e tantos outros, a ideia de religião era de um grupo de deuses, entre aspas, que viviam uma vida nababesca, de luxúria, poderosa, lá no Olimpo, lá nas casas celestiais, tudo bonito, tudo de ouro, tudo de prata, tudo muito, muito lindo, eles viviam lá. E de vez em quando desciam à terra para amar um ser humano, decorrendo o nascimento de um semideus. Poderia falar aqui de alguns que também era idolatrado pelos simples mortais. Eram os filhos de Deus. Mas hoje, a própria história universal constata da existência que entre nós e mulheres existiu, viveu, o único e verdadeiro Deus, que por sua inexplicável graça e misericórdia, que sendo 100% Deus e 100% homem, sem fazer questão da sua glória e de ser adorado, se encarnou em Cristo Jesus, para nos levar de volta às reais mansões celestiais, que um dia, na eternidade de Deus, nós nos perdemos. Até tivemos oportunidade como homens e mulheres nos redimir pela obediência, mas perecemos no jardim. No jardim ficamos, erramos no jardim. E hoje, sem a ação redentora do próprio Deus, Yahvé, jamais iríamos conseguir voltar para a casa do Pai. Conforme o próprio evangelista João nos ensina, o Verbo Criador habitou entre nós para nos redimir. O Emanuel, o Deus conosco. Aleluia. Abençoado. Deus nos criou para louvor da sua glória. A glória de Deus é o grande propósito da criação, não só do homem, mas de todo o universo. Isaías 43, profeta messiânico, lá no Antigo Testamento, 43, versículo 7, já dizia na época que ele viveu uma época de Sócrates, Platão, Aristóteles, ele já dizia, mas eles não leram o livro de Isaías. Perderam uma grande oportunidade. Isaías já dizia que o homem e o universo foi feito para a glória e louvor do Criador, Yahvé. Aí você vai me perguntar, mas Ferreira Guimarães, como podemos dar a glória a esse Deus que só ele é digno de toda a honra? Bem, humildemente, como leitor da Bíblia, até teólogo, mas se você preferir servo, já está de bom tamanho, eu vou te dar algumas dicas. Primeira, reconhecendo o senhorio de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive de mim e de você. Segunda,
vivendo uma vida de santidade, mas não digo de farisaísmo não, de santo, separado, fugindo do mal, buscando fazer o bem ao meu próximo e a mim mesmo. É o mandamento, o segundo mandamento mais importante. O que eu faço com o meu corpo e o que eu penso que eu digo em relação ao meu próximo e a mim mesmo. Terceira dica, está anotando aí? Compartilhando a sua palavra, aquilo que ele fez por nós, por mim e você na cruz do Calvário, e crendo nessa morte expiatória. Aí você sai para evangelizar o mundo em busca de nossos outros irmãos, querido, e também filhos de Deus, que ainda estão perdidos, fadados ao inferno, mas que somente Ele, Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador, Onipotente, Onisciente, Onipresente, sabe quem são. Ele sabe onde estão seus filhos, seus eleitos, só Ele sabe. Cabe-nos a nós pregarmos o Evangelho, a tempo e fora de tempo, conforme diz Timóteo. Querido, abençoado, nesse momento, os filhos de Deus podem estar a seu lado, na sua família, entre seus parentes, entre seus vizinhos. Pode estar, não se escandaliza, entre seu pior inimigo, é um filho de Deus, precisa ouvir o Evangelho. Pode estar na sua escola, na sua faculdade, no seu serviço, na sua rua, mendigando o pão. Pode estar fumando maconha lá na boca, cheirando pó. Pode estar cometendo crime sanguinário, terrível. Pode ser um presidiário. Pode ser uma prostituta, pode estar no homossexualismo, pode ser a tal sementinha do mal, aquelas crianças lá da favela. Abençoado. Como o filho pródigo abandonou a casa do pai, eu e você abandonamos, e nesse momento, muitos ainda estão comendo as comidas dos porcos. Mas, querido, não sejamos como o irmão egoísta, que apesar de continuar gozando todas as bênçãos do pai, abandonou o irmão perdido no mundão. Porque eu e você existimos para a glória de Deus, num pai amoroso, um pai que continua triste e de braços abertos, aguardando a volta minha, sua e do nosso irmão, que está lá fora, perdido, nas drogas, nas misérias, está do seu lado, esperando você pregar esse evangelho que salva, que cura, que leva para o céu. Você quer viver para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Amém ou não amém?